Todos um amém? Está dando, acho que uma microfoniazinha. Meus amados, eu quero falar nessa manhã sobre a igreja, nós como igreja, e daqui para frente como será a igreja e como tem que ser a igreja do Senhor. Porque tantas coisas estão acontecendo e eu tenho visto já há algum tempo, né? Às vezes eu comento aqui que alguns, infelizmente, estão deixando a palavra genuína de Deus, não é? Alguns se entregando às fábulas, às ficções, às mentiras, né? Alguns estão se distanciando da verdade divina. Eu quero dizer que a igreja do Senhor, ela vem sofrendo desde a sua história perseguições, ela vem tendo problemas assim seríssimos. Quando eu falo igreja, eu falo do início da igreja, a igreja primitiva, né? A igreja a qual o nosso Senhor Jesus Cristo criou, né? E ali os seus discípulos, apóstolos, deram continuidade, e ao longo da história, com todas as pesquisas que se façam, você vai ver que não foi fácil, né? E não é fácil também hoje, né? Nós estarmos na igreja e cumprirmos aquilo que Deus estabelece, para que possamos, pelo menos, fazer como o apóstolo Paulo nos ensina, dizendo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu vou trocar esse microfone, senão vai ficar complicado, hein? Liga para mim esse aqui, fazendo favor. Som, melhorou. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 16. Vou ler apenas um versículo muito conhecido, mas eu gostaria que você lesse comigo. Fico de pé. Mateus, capítulo de número 16. Você vai poder ler junto comigo o versículo 18. Só um versículo. Vamos lá. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Querido Deus, engrandecido seja o Senhor nessa hora, momento em que nós nos colocamos aqui perante o teu altar para ouvir e aprender desta palavra tão edificante, tão poderosa. Fale aos nossos corações, ó Deus, nos ensinando para que possamos praticar essa verdade como ela é. Como teu arauto, eu peço essa ajuda também, que eu não venha acrescentar nada ou tirar qualquer coisa do que está escrito aqui, mas tudo que eu falar e fizer, seja para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos digam amém? Podem sentar. Eu entendo que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem que ser um modelo, uma referência para a humanidade. Ao longo dos anos, né, e nós estamos vivendo uma época da tecnologia avançada, que a cada dia tem surgido coisas novas, né? E aquilo que lá, eu me lembro quando era criança, alguns filmes que nós víamos, né, e achávamos aquilo, isso aqui é mentira. Você vê aqueles filmes que a pessoa falava com a outra, vendo a pessoa na tela. Então a gente achava aquilo assim, algo assim. Hoje isso é normal em qualquer outro lugar. Os próprios carros, o modelo de carro tem surgido, né? Para a mulher então vai ser maravilhoso, ela não precisa nem manobrar o carro para encostar na garagem. Aperta o botão, o carro já encosta, para direitinho, sem bater na parede. Isso aí é uma maravilha, né? E outras coisas mais em termos de novidades que têm acontecido, que têm melhorado. E até mesmo para a pregação do Evangelho, a internet tem sido algo assim, uma ferramenta espetacular. Então, como será a igreja de Jesus Cristo? E o que poderá mudar e o que não pode mudar?
A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ela tem que continuar sendo a igreja da palavra. Palavra. Né? Porque Paulo faz uma menção, eu vou ler o texto com os irmãos, mostrando aos irmãos, que haveria tempo que as pessoas não iriam suportar a sã doutrina. O que é sã doutrina? O ensinamento, a verdade. E hoje nós estamos vendo isso. Quer ver? Abra comigo lá em 2 Timóteo, capítulo de número 4. Lá na frente. 2 Timóteo 4. Aquilo que Paulo havia dito, isso já está acontecendo. Tem 1 Timóteo, tem 2 Timóteo, capítulo 4. No versículo 3, 2 Timóteo 4, versículo 3 diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então aquilo que Paulo falou já está acontecendo. Alguns anos atrás eu vi estava passando na televisão uma programação no domingo de tarde. Não é a programação evangélica, mas um programa, né? E estava lá uma suposta irmã em Cristo, né? E ela estava lá com seu filho, o filho dela era cantor de música funk, essas coisas, ela dando apoio a ele. E a entrevistadora perguntou a ela por que agora ela estava assim. Não, porque eu era da igreja, mas eu enjoei de ficar ouvindo sermão. Ela cansou de ouvir sermão. Ou seja, a palavra de Deus para ela passou a ser algo que não tinha mais valor na vida dela. E muitos, meus irmãos, estão nessa época, nos dias de hoje. Hoje você vê certos lugares que eu fico pensando, qual o fim proveitoso disso? Algumas coisas que parecem mais um circo do que uma igreja. Eu fico me perguntando, qual o fim proveitoso disso? Mas aqui Paulo já alertava que as pessoas, não é? Que haveria tempo em que não suportaria a sã doutrina, a palavra genuína, não é? O que ele está dizendo aqui é exatamente isso. Pelo contrário, cercar-se de mestres, ou seja, pessoas que ensinam, né, segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Ou você está pensando que é fácil chegar aqui e ministrar a palavra? E muitas vezes eu tenho que repetir a mensagem, porque eu tenho que fazer aquilo que Deus mandou fazer. Talvez a pessoa, mas o pastor já pregou isso há algum tempo. Mas nesse dia que hoje aqui, de repente tem pessoa que não ouviu isso, Deus quer que a pessoa ouça. E vai fazer o quê? Eu tenho que agradar o povo, que nem o pastor falou para mim, mas o povo gosta. Eu falei, meu irmão, o problema é o povo gostar, ver se é a vontade de Deus. Porque o povo gostou lá no deserto, quando fizeram o bezerro de ouro, eles ficaram em festa. Gostaram ou não gostaram? Festejaram, não foi? O que Deus fez? Vai lá, Moisés, que o povo tu tirou lá do Egito, se corrompeu. O problema não é fazer a vontade, é fazer a vontade do Senhor. E muitos não querem aprender, não tem nem paciência para aprender. Nós tivemos a reforma da igreja no século XVI, que na verdade foi uma volta à palavra. Eles voltaram à palavra, começando com Martinho Lutero e com outros, não é? E eu vejo, meus irmãos, que só uma única, infalível base e regra de fé e prática para a igreja, a palavra, nada além ou aquém da palavra. Nesses 37 anos que aqui estamos, temos pregado a palavra do Senhor. Em qualquer evento, qualquer coisa que nós venhamos a fazer, a palavra tem que ser ministrada, ela tem que ser falada, tem que ser, ou seja, pelo pastor, uma irmã, um irmão, quem for que estiver aqui, tem que falar alguma coisa da palavra.
Até porque o Senhor nos ensina que a fé vem pelo quê? Ouvir o quê? É a palavra. E a igreja também, ela tem que ser, tem que ter uma unidade, ou seja, a igreja como corpo vivo. Jesus falou isso lá na oração sacerdotal. Ele nos deu isso aí como exemplo. Você vai ver isso lá em João 17. O Espírito Santo está unindo os filhos e formando a família de Deus. Apesar de tudo que está acontecendo e de escândalo que tem aparecido, eu quero dizer para os irmãos, sempre haverá e sempre houve os remanescentes. Sempre. São as pessoas que não aparecem na mídia, são as pessoas que lutam bravamente para manter o padrão da sã doutrina, como Paulo fala aqui no versículo 4, que diz que se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas ele fala: tu, porém, versículo 5, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista. O que é o trabalho do evangelista? Anunciar Cristo. É você, meu irmão, se compadecer daquela pessoa, não é? Que não tem Cristo na sua vida e que precisa ouvir a palavra. E mesmo que de repente você seja maltratado ou maltratado, mas você vai lá, entrega um folheto, fala uma palavra, ora por aquela pessoa, não é? Nós fizemos isso aqui, graças a Deus, o pastor Laerte, com a anuência do nosso bispo Luiz Paulo, senão estou todo mundo lá na Bahia, com esse trabalho de evangelismo. Mês que vem vamos estar lá na igreja do Camurim, lá em Jacarepaguá, de andar na rua, de falar com as pessoas, porque, queridos, os sinais estão aí. Ou você está pensando que essa guerra naquela região lá do Oriente Médio que está acontecendo por acaso? Não é? Então está mostrando aí a volta do Senhor. E nós temos que estar atentos a tudo isso. Não podemos nos desviar da palavra do Senhor. Então a igreja tem que estar unida para isso também. Eu vejo o Espírito Santo de alguma forma unindo a igreja. Obviamente alguns não vão querer isso, porque afinal de contas para muitos quer essa festa, só quer o oba-oba do negócio, não é? A igreja com santidade também, qualidade de vida, caráter, testemunho. A igreja vai entrar no processo de purificação. Abre aí em João, nós estamos lá no livro de Timóteo, volte um pouquinho em João capítulo 15, um versículo apenas. João 15, essa palavra para a igreja, para todos nós, para mim também, principalmente. João capítulo 15, Jesus falando para os seus discípulos, diz assim, ele falando: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, ele é a videira verdadeira. E nós temos que produzir frutos. Eu nunca me esqueço, sempre o pastor Dilene falava isso, que pastor não gera ovelha, quem gera ovelha é ovelha. São as ovelhas que convidam outras pessoas, que trazem as pessoas. Você tem que orar: Deus, Senhor, me ajude e me dê capacidade, tira a timidez de mim, para que eu possa anunciar Cristo, para que eu possa falar de Jesus para outras pessoas, porque aqui é Jesus falando, é Jesus nos ensinando, falando para o seu discípulo, que serve para nós também, para todos nós também. A igreja dos novos, não da novidade. Isso aqui é muito importante. Ou seja, Deus age na sua igreja trazendo sempre renovação. Renovação no sentido de você ser renovado espiritualmente falando, porque a tendência desse corpo pecaminoso, essa carne que nós carregamos ainda, que milita contra o Espírito, é sempre buscar o contrário, é sempre querer as coisas contrárias da vontade do Senhor. Então nós precisamos sempre de uma renovação espiritual. Hoje eu fui renovado. Você pode ser renovado na sua casa, orando, buscando a face do Senhor. Você pode ser renovado na igreja. De alguma forma, você tem que desejar isso dentro do seu coração.
E eu entendo, meus irmãos, também que podemos e devemos respeitar a tradição, aí eu vou falar no contexto denominacional, e a história da nossa igreja, mas não nos apegarmos a ela como razão de ser da igreja. Ou seja, tradicionais sim, tradicionalista não. Eu pesquisei aqui, separei aqui, né? Tradicionalista, o que é ser tradicionalista? É valorizar mais os pensamentos do homem do que os pensamentos de Deus. Valorizar o aparente em detrimento do interior. Tradicionais, por outro lado, é uma caminhada olhando para a suficiência de Cristo. Inspira-se no testemunho dos cristãos genuíno do passado. Aí você vai ver isso lá em começo da igreja primitiva, capítulo 2 de Atos, como viviam os convertidos, a partir do versículo 42. Como é que eles viviam? Não é? E nós aqui temos procurado de alguma forma, não, porque lá na igreja não existia templo, não existia, eles viviam se reuniam em algum lugar, em alguma casa, e ali quando havia uma necessidade, eles repartiam o pão, ajudavam aquele irmão que estava precisando, e nós temos procurado fazer aqui também assim, ao longo desses anos todos, né? Eu não vou ficar aqui enumerando as pessoas que nós ajudamos, porque é meio chato, mas ajudamos muita gente, né? E depois eu tenho algumas delas que estavam até falando mal, realmente de mim. Mas eu sempre penso assim, se falou de Jesus, não vai falar de mim, né? Por exemplo, nós temos aqui uma campanha do quilo. Para que essa campanha do quilo? Para ajudar o irmão dentro de uma necessidade que ele esteja precisando. Não é para ele ficar pendurado na teta da cesta básica a vida toda. É para aquele momento que ele está precisando, ele ter o alimento, né? Para ele suprir a sua necessidade, e depois ele vai conseguir um trabalho e amém, segue a vida dele. Mas a gente tem algumas pessoas aqui que nós estamos ajudando, não falar os nomes. A gente procura pelo menos imitar um pouco, né? Porque a realidade dele lá atrás era outra completamente diferente. Até porque naquela ocasião a mulher não tinha identidade, a mulher não era contada, a mulher não trabalhava, a mulher dependia do marido, se o marido morresse, ela dependia do filho. Hoje, dentro do contexto nosso, né, de país, né, país do Ocidente, as mulheres trabalham, a mulher tem a sua vida própria, sem depender do marido, algumas delas, porque elas trabalham, estudam e têm o seu dinheiro. Mas, dentro desse contexto de ver uma vida parecida com a vida como eles viviam lá, a gente procuram imitar, porque é uma outra realidade, mas a gente ajuda, temos ajudado, né, pessoas. Já montamos, não foi uma casa só, foram várias casas para ajudar pessoas, montamos mesmo, né? A última que nós montamos foi faleceu o Nilson, que a gente fomos lá, viu uma miserabilidade dele, e a gente ajudamos, e foi daqui o pedreiro, foi o Monsilval teve lá também, fazendo a parte elétrica, a parte de esgoto, e gastamos um dinheirinho lá, mas botamos a casinha dele em pezinha, demos dignidade a ele com o banheiro, com tudo direitinho, doação de algumas coisas, e até ele veio a falecer, pagamos o plano do Rio Pai, teve um sepultamento digno, sem precisar recorrer à prefeitura para fazer sepultamento de graça, essas coisas, e fizemos a nossa parte, não é? Fizemos a nossa parte, diante da necessidade a qual ele estava precisando. Então a igreja faz isso. Esse é o papel da igreja, a igreja está cumprindo o seu papel. No contexto social também, ajudando o irmão. Então a igreja de Cristo é por natureza igreja arejada, aberta, sempre se reformando no sentido, porque as coisas estão acontecendo, não é? No passado não tinha microfone, eu fico imaginando Jesus no monte pregando. É algo sobrenatural, né? Você pregar para multidão, porque a Bíblia fala de multidões, e você falar para uma multidão sem microfone hoje, é complicado, né? Você tem que aumentar o tom de voz, a garganta vai para o espaço, não é assim? Hoje nós temos toda uma tecnologia, microfone sem fio, né? Aqui, tem um monte de coisa aí, o projetor para colocar o hino,
Muita coisa, né? Antigamente era com folheto na mão e dificuldade para bater palma, e a gente ia adaptando. Eu me lembro da escolinha no ano passado, a Maria Paula vai lembrar do mimeógrafo. Quem lembra do mimeógrafo? O negócio de botar tinta com... né? Usava aquilo, a Vânia também usou aquilo, né, Vânia? Mimeógrafo, né? Para ajudar, era o que tinha, não tinha, não é? Hoje a gente vai avançando e vai conquistando, e ajuda pra caramba as coisas de hoje, não é? Não existia esse negócio de impressora como tem hoje, não é? Era tudo na mão, máquina de escrever, quem lembra disso? Não é? Então a igreja ela vai acompanhando a modernidade sem deixar de ser uma igreja tradicional. Tradicional no sentido de manter a sã doutrina, como Paulo fala aqui. A sã doutrina, a palavra de Deus, não é? Ela não foge disso. Então, quando eu trago aqui para os irmãos, esses 37 anos que aqui estamos, porque eu aprendi lá atrás assim, lá em Irajá, lá em Botafogo, era assim. Então a gente procura manter esse padrão. Eu sempre falo para os colegas pastores, e principalmente para os novos pastores, quando nos reunimos, que nós tivemos uma boa escola, né? Uma boa escola. Se essa igreja está de pé nesses 37 anos, porque a gente procurou e temos procurado manter a sã doutrina, que é a palavra de Deus. E uma igreja também, querido, a igreja da adoração, ou seja, o culto é um serviço a Deus, e servi-lo também é adorá-lo. Quando a sua carne não quer, você adora a Deus de qualquer jeito. Não, eu vou adorar a Deus assim, minha carne não quer, eu estou desanimado, eu vou adorar a Deus. Esse é o sacrifício de louvor. Isso que é o sacrifício de louvor. Porque a carne não quer, não, mas eu vou cantar. E você se esforça para isso, você faz isso. E Deus nos criou e separou para o seu louvor. Nós fomos separados para isso, quer ver? Aí mesmo no livro de João, nós estamos no capítulo 15, volta aqui para o capítulo 4. Vou ler dois versículos, versículo 23 e o versículo de número 24. Foi quando Jesus teve um encontro com a mulher samaritana. E lá no finalzinho, no versículo 23 aí de João 4, diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós estamos vendo aqui o que Jesus estava ensinando, o que ele estava falando. Vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores, não é adorar a Deus de boca para fora, porque muitos adoram a Deus somente no momento que está tudo certo, está tudo bom. Mas no momento, meus irmãos, eu aprendi assim, de dificuldade, devemos adorar a Deus porque Ele não mudou. Naqueles 2 anos de pandemia, eu sempre falei, o nosso Deus continua sentado no seu alto e sublime trono, Ele não mudou. Mas houve muito desespero no meio de muita gente. Houve até crentes que ficaram apavorados, se deixaram levar, né? Satanás fez a festa na vida de muitos crentes, porque eles se distanciaram de Deus. E aí vem a aflição, aí vem o síndrome do pânico. É isso que o diabo quer em nossas vidas. Mas aí você tem que lutar contra isso. E no momento até no momento de tristeza, você tem que louvar a Deus. Eu vou louvar a Deus, porque Jó tinha todos os motivos, humanamente falando, para não adorar mais a Deus. Primeiro ele perde 10 filhos numa tacada só, não é isso? Depois roubam tudo que ele tinha, e por fim vem uma enfermidade que pegava da sua cabeça a planta dos pés, a ponto dele raspar a casca da ferida com um caco de telha. Ainda tem que ouvir da mulher dele: amaldiçoa o teu Deus e morra. Que é pior do que isso? E ele falou para a mulher dele: eu vim nu ao mundo e vou voltar nu. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é adorar a Deus no momento de dificuldade.
Ele teria motivo para dizer: poxa, sou um servo fiel a ti, cumpro com o meu dever, um homem de oração. Você pode ver as 4 qualificações de Jó: um homem íntegro, um homem que era temente a Deus, um homem justo e um homem que se desviava do mal. Nem Davi tinha essas qualificações, mas Jó tinha, e teve. E veio o problema. E será que também nós não vamos ter problemas, mesmo sendo adoradores, mesmo cumprindo com o nosso dever, mesmo fazendo a vontade do Senhor? Claro que sim, porque Jesus não nos enganou. Repito, Ele falou que no mundo nós teríamos aflições. A igreja também, ela tem que ser a igreja da proclamação, como eu falei no início, na igreja das boas novas. O livro de Marcos fala que deveríamos pregar o evangelho a todo aquele que crê e for batizado será salvo. O evangelho tem que ser pregado, tem que ser anunciado. Onde quer que você for estiver, você tem que estar ligada, meu irmão. Então você fala Jesus para alguma pessoa, lá na fila do mercado, qualquer lugar que você estiver, você tem que ficar cantando ligado e esperar a oportunidade para falar de Jesus para aquela pessoa. Porque vai haver um grande ardor evangelístico trazendo salvação em massa. Nós somos agentes de milagre, agentes da palavra, agentes que vai anunciar Jesus. E eu estou gostando muito desse trabalho que estamos fazendo agora, né? Denominacional, chamado Ateia, né? Que foi idealizada pelo pastor Laerte e também com a anuência do nosso bispo Luiz Paulo, a igreja vai fazer. Estivemos lá em Três Rios, né? Daqui lá foi 1h30, e lá na cidade, né? Foi feito o trabalho lá, depois foi feito aqui. Mês que vem vai ser lá na igreja, lá em Camorim. Camorim fica ali perto de Curicica. E depois a outra igreja for sorteada, a gente vai todo mundo para lá fazer o trabalho e ajudar aquelas igrejas nesse trabalho, não é? De evangelismo. A igreja da proclamação, a igreja que anuncia, tem prazer, tem fome, não somente de Deus, mas fome de almas. Como é bom quando você anuncia Cristo e depois você vê o resultado. Porque o resultado, na maioria das vezes, não vai vir imediatamente. Ele vai demorar um pouquinho. Eu já contei essa história aqui. Eu vinha para a igreja há muito tempo, né? Aí eu não sei quem eu vou com o carro, eu estava sem carro. Aí eu peguei um ônibus, desci ali perto da Flores, né? A Sara ainda era pequena, o Juninho, estava com a Jandira, parou um ônibus da Master. Aí o motorista parou até fora do ponto e me chamou: pastor Levi. Eu olhei assim, não estava conhecendo ele direito. Ele puxou o freio de mão, veio até a porta do carro: olha só, eu agora sou crente, logo mais vou me batizar lá na Assembleia de Deus. Aí eu: glória a Deus, meu irmão. Depois eu lembrei, esse camarada era um péssimo colega de serviço, ninguém gostava dele. Até para falar de Jesus para ele era difícil, mas teve uma oportunidade que eu falei. Mas ele era um péssimo colega, ninguém, quer dizer, a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, creia nisso, ela nunca vai voltar vazia. Aleluia, glória a Deus. Porque quem vai convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nós somos apenas o porta-voz, o arauto, né? Você que vai falar. Agora quem vai fazer a obra lá, quem vai transformar o coração de pedra, como era o nosso, em coração de carne, é o Senhor. Amém. Mas você não pode deixar de proclamar, de anunciar, mesmo que você seja maltratado, como eu fui muitas vezes. Eu sempre falo aqui de hospital, né? Eu lembro da Anitta, ser escorraçada. Sabe lá o que é você chegar assim no leito para orar com uma pessoa, a pessoa vê você com a Bíblia na mão, e antes de você chegar perto dela, te escorraçar? Eu não quero saber disso não. Se Deus fosse tão bom assim, eu não estava aqui. Tu vai falar o quê? Vai discutir? Vira as costas, vai para outra enfermaria, vai para outro leito, não é? E aquela pessoa teve a oportunidade dela, o problema é dela. Aí você vai para o outro, não é? Quantos impedimentos nós tivemos para fazer visita no hospital? Se for contar aqui, eu tenho um documento que me dá, que eu tenho uma autorização que eu possa ir no hospital até fora de hora de visita, né? Eu tenho esse documento, mas eu não abuso disso. Eu procuro ir na hora da visita, eu respeito aquilo que está estabelecido, procuro fazer assim. Porque tem muita gente louca aí querendo fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Tem que ter sabedoria para a condução de fora. Né? Então, mas nós temos que continuar anunciando Cristo. A igreja com edificação, amados irmãos. Ou seja, o amor
de Deus ele edifica. Quer ver essa passagem aqui que eu vou ler com os irmãos, muito importante, e eu vou explicar. 1 Coríntios 8, versículo de número 1. 1 Coríntios 8, no versículo de número 1. Aí depois de Gálatas vem Efésios. Perdão, é lá atrás, antes de Gálatas. Eu errei aqui. 1 Coríntios, depois de Romanos, capítulo 5. Capítulo 8, versículo 1. Todos acharam aí? Diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Aí diz assim, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. Muito. Porque às vezes a pessoa tem muito conhecimento de Deus, mas ela não tem amor com as pessoas. As pessoas não querem nem ficar perto dessa pessoa. Qualquer assunto é na base da grosseria, não sabe falar com as pessoas, mas tem conhecimento. Como eu falei outro dia aqui, nós temos muitos que dão até aula de teologia, mas não congrega lugar nenhum. Não está ligado a corpo de Cristo nenhum. Mas dão aula, ensinam. Ou seja, tem um discurso forte, mas uma verdade fraca. E dentro da igreja tem pessoas assim também. Ninguém quer ficar perto, porque não sabe falar. Ensina que é maravilha, mas dá coisa o tempo todo. E isso aí, porque aqui fala que o saber ensoberbece, a pessoa fica dentro do contexto de conhecimento, em uma altura, que menospreza os outros. Porque, querido, você vai ver nesse mesmo livro aqui de Coríntios, capítulo 13, lá no finalzinho, quando fala dos dons, fala das coisas que aconteceriam, que a igreja teria, mas a única coisa que iria permanecer era o amor. Dom de língua, profecia, tudo que você possa imaginar, mas o amor, ele iria permanecer. E eu já falei aqui na igreja, tem 3 coisas que você tem que se apegar. É no amor de Deus, é na palavra de Deus e é na oração. Esse tripé. Se apega a isso. Porque as outras coisas são importantes, mas essa que vai te manter de pé. O amor de Deus, a palavra de Deus e a oração. Não adianta ter muito conhecimento e não ter isso. Eu ensino com a maravilha, eu tenho conhecimento daí. Como é que você trata as pessoas? Eu conheço pastores hoje que não são mais pastores de igreja nenhuma. Pregava com a maravilha, mas tratava as pessoas com coice. Tinha irmão que tinha até medo de chegar perto desse pastor. O pastor Guilherme, na denominação, ele foi conhecido como pastor do amor. E muitos não gostavam dele, alguns. Eu me lembro lá em Irajá. Eu me lembro que alguns irmãos que vieram de uma outra igreja ficava lembrando um pastor lá que tinha lá em Bom Sucesso, que esse pastor, eles contavam que, por exemplo, você está vendo, imagine você chegar na igreja, você vem do seu trabalho, trabalhou o dia inteiro, se aborreceu lá, acordou, um exemplo, 4 horas da manhã, pegou o trem aqui em Coelho da Rocha, aí eu vou lá no culto hoje de quinta-feira, aí você senta aqui na igreja, e você está lutando contra o sono, porque não é brincadeira não, o dia inteiro, ainda não foi nem em casa jantar, veio para a igreja, sentou ali, aí você está ali lutando contra o sono, de repente você dá uma cochilada, aí eu saio daqui, vou ali, dou um tapa assim nas costas da poltrona e dou um grito com você. Como é que você vai se sentir? E imagine as outras pessoas rindo de você. Imagine. Eu já vi um que falava que lá de manhã cedo ele pregando, ele já comprava de propósito, aquele jornal, na época, o Jornal do Brasil, que vinha muitas folhas, ele fazia uma maçaroca. Se tivesse alguém cochilando assim, ele ia e batia nas costas do banco. Pá! Aí a pessoa acordava assim. Às vezes a pessoa passou a noite toda no plantão e se esforçou para ir na igreja. Aí eu pergunto,
O que adianta ter tanto conhecimento e não ter amor com as pessoas? Ou seja, tem uma verdade, tem um discurso forte, uma verdade fraca. E esse pastor que falava de lá, apesar de ele era até um pastor que fazia trabalho de libertação, depois abandonou tudo. E o pastor Guilherme permaneceu até o fim. Partiu com Cristo, foi até o fim. Porque aqui fala que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Isso tem que estar dentro da igreja. Começar pelo pastor. E aqueles que o acompanham também. Mas tem gente que gosta. Tem gente que gosta daqueles caras bravos, que prega. Tem uns caras que bravo, parece que está discutindo com a palavra de Deus, uns caras que grita, que faz um montão de coisa. Mas chega perto dele para tu ver. Tenta ter uma comunhão com essa pessoa para você ver o que você vai receber. Mas estão lá gritando e as pessoas gostam. Eu conheço uns 4. Conheci um que foi líder da juventude de Botafogo, que já faleceu. Mas depois da igreja lá em São Gonçalo, um pastor que é amigo meu hoje, ele falava que foi diácono esse pastor. Quando houve algum erro de algum diácono, ele chamava lá na sala, mandava o cara ficar de joelho, chamava os outros, obreiros, e descascava o cara lá de joelho. Olha que constrangimento. Esse pastor teve um câncer, gastaram uma fortuna, colocaram ele dentro de uma máquina, não descobriram que tipo de câncer ele teve. Morreu seco. Mas tinha um conhecimento. Eu conheço pelo menos 4, já faleceram. Teve um que era até meu amigo, falava assim, uma vez conversando, ele falou assim: eu já vi lá na igreja, se passar a mão na porta da igreja, chama a ambulância, chama o bombeiro, meu carro não é ambulância. E quando falou isso, eu fiquei pensando assim, meu Deus. Moral da história, apareceu um câncer na cabeça, operou 3 vezes, sofreu muito até morrer. Tem que ter muito cuidado com isso aqui, querido. A Bíblia diz que a língua é fogo. Muito cuidado com isso aqui. Todos nós vamos ser julgados com toda a palavra que sai da nossa boca. Com toda a palavra que sai da nossa boca. Eu já vi muita coisa, eu fico quieto. Né? Porque... E tem gente que aplaude esse tipo de gente. Eu gosto de fulano, porque fulano faz isso, porque fulano... Lá na frente você vai ver o resultado disso aí. Deus só vai dando corda. Espera para você ver o negócio. Porque a pergunta é a seguinte: Jesus falou o seguinte: que adianta me chamar Senhor, Senhor e não fazer o que vos mando? Então esse negócio aqui do saber, é importante você estudar, é importante você crescer no ensino, mas que isso não mude a sua maneira de ser e de você ficar soberbo. Porque é muito claro, o saber ensoberbece, mas o amor é que edifica. Se você não tiver isso, você está perdido, está fazendo um número dentro da igreja. O amor deve ser estilo de vida da igreja, deve ser vivido na prática do dia a dia. Aí é lá em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo de número 3, versículo 16, não é Evangelho de João, não, é 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. Eu separei aqui, 1 João 3, versículo de número 16. Todos acharam? 1 João 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos neste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém? Isso aqui é a palavra do Senhor. O amor de Deus tem que ser praticado com ações, queridos. Não é só dar um tapinha nas costas: eu te amo no amor de Jesus, eu te amo no amor de Jesus, eu te amo o tempo todo falando isso. Mas como é que tem sido
seu fruto, o que você tem feito? Só palavra? E as suas ações têm condizido com aquilo que você tem expressado ao falar? Então a igreja com edificação, a igreja com autoridade, a igreja ela vai prevalecer, como nós vemos no início, aqui no livro de Mateus 16, 18, que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, não é isso que nós vemos? Que a igreja tem que estar no centro, né? É a luz, a sua força, ela vai impedir a ação das trevas. Ou seja, o inimigo ele vai fugir, ou seja, a igreja ela tem que resistir ao diabo e ele vai fugir dela. Lá em Tiago fala sobre isso. E Jesus Cristo, ele é o Senhor da igreja, é o Senhor também sobre a morte e o inferno. Ele tem a chave. Vamos lá em Apocalipse, quer ver? Apocalipse, capítulo de número 1. O último livro da Bíblia, vem de trás para frente para ficar fácil. Apocalipse, capítulo 1, é o versículo de número 18. É isso mesmo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, diz assim: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus, ele tem a chave. É ele. Então, Jesus é o Senhor da igreja, é o Senhor também sobre a morte e sobre o inferno. Então, se nós temos Cristo e vivemos com Ele e fazemos parte desse corpo chamado igreja, temos que ter essa palavra dentro de nós. Igreja com unção, igreja que não para em aprofundar-se no conhecimento de Deus, ou seja, aí buscando o ensinamento da palavra. Já temos estudo bíblico aqui na igreja. Os irmãos têm vindo procurando se aprofundar. E eu vejo, queridos irmãos, que Deus vai visitar a sua igreja com um grande mover do Espírito, quando ela buscar, principalmente nos dias de hoje, que tanta coisa está acontecendo ao mesmo tempo. E nós temos visto aí, os dias são difíceis, cheio de engano. Vamos aqui voltar um pouquinho aqui em Timóteo, só que agora é 1 Timóteo, capítulo de número 4, nós vemos 2 Timóteo 4, agora é 1 Timóteo 4, só para mim mostrar aqui os irmãos, antes do livro de Hebreus, antes de Tito, é 1 Timóteo 4, é o versículo fala da apostasia nos últimos dias. 1 Timóteo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores em ensino de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras e quem tem cauterizada a própria consciência, que proíbe o casamento e exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos fiéis, porquanto conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ação de graça, nada é recusado, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então aqui ele fala que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, nós já estamos vivendo esses últimos tempos, meus irmãos. Ou seja, a manifestação dos dons é para a edificação do corpo. A manifestação dos dons espirituais, a manifestação de Deus na nossa vida, não é para a gente ficar igual Deus me perdoe, igual um palhaço fazendo um monte de palhaçada, não. Tem que ser com um fim proveitoso. A manifestação do Espírito na nossa vida é para ser maleável, a manifestação do Espírito na nossa vida é para praticarmos o amor de Deus, para sermos generosos, amáveis uns com os outros, principalmente uns com os outros, no contexto de igreja. Jesus falou isso: nisto vos conhecerão se sois meus discípulos, se vos ameis uns aos outros. Nós, principalmente, começando como exemplo, igreja. Porque é pelo Espírito Santo que a igreja glorifica a Jesus. A igreja de Cristo, não é? Quero concluir aqui.
Ele, pelo seu Espírito, Ele vai tornar ela assim. E nós temos, meus queridos irmãos, que sonhar com a volta de Cristo. Eu sonho com a volta de Cristo. Eu procuro sonhar com a volta de Cristo. Porque, como eu sempre falei aqui na igreja, você resolve um problema hoje, tem uma fila esperando a vez para te atormentar. Quando você pensa que vai dar uma aliviada, meu Deus, parece outra coisa. A vida nesse mundo é assim. Mas a vida que Deus promete a todos nós, né? Como eu falei que eu sonho com a volta de Jesus, e fico imaginando, né? Tem algumas coisas que Deus fala a respeito de como vai ser lá no céu, a nossa vida, algumas coisas, mas não tem como você assim trazer para o contexto humano esse detalhe, porque é algo assim, humanamente falando, inexplicável. Quer ver? 1 Coríntios, vamos lá, aí eu encerro aqui, quero orar com os irmãos. 1 Coríntios, capítulo de número 2, eu falei aqui na quinta-feira, preguei uma outra mensagem, e lembrei desse versículo. 1 Coríntios 2, texto bem conhecido. Você vai ler junto comigo, versículo 9. Coloca para mim aí. Não. Coríntios 2, versículo 9. Nós vamos ler juntos, mas vamos ler bem forte. Versículo 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em um coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Por mais que nós queiramos, eu fico pensando, ainda estou com as minhas faculdades mentais funcionando, eu fico imaginando, né? Isso não é ruim não, mas aqui está dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o que Deus tem preparado. Por isso que a cada dia temos que amar mais a Deus e procurar fazer a vontade dele, queridos, como igreja. Porque tudo que está escutando aí, estamos tomando conhecimento, nós estamos eminentes de uma terceira guerra mundial. Eminente. Provavelmente isso vai acontecer. E depois que isso acontecer, vai levantar o anticristo. Aquele que vai ser o salvador da pátria, vamos dizer assim. Aquele que vai vir como, que vai trazer a paz, entre aspas, né? Aí Jesus volta. Se prepare. Então o que nós temos que fazer então, pastor? É orarmos. É nos amarmos mais. É praticar esse amor. É falar de Jesus para outras pessoas. É não querer apenas ter Jesus para nós. Meu Jesusinho, meu amorzinho, né? E ficar só com ele, Não, nós temos que falar dele para outras pessoas. Temos que anunciar. Satanás está fazendo uma festa na vida dos adolescentes, dos jovens, e aqui na nossa região também. Né? No sepultamento onde eu estive, falei com uma irmã que os filhos dela foram da nossa igreja, pequenininho, criado no Evangelho. Um está preso, o outro está ali nos prédios. Virou bandido. Eu lembro daqueles meninos pequenininhos, crescendo aqui na igreja, se desviaram. Igual a esse, tem muitos por aí. Já tem até comando, como é que é? Ali, quando ouviu o meu nome do negócio? Comando de Israel. Você passa ali na Brasil de noite, se você passar de ônibus ali, de carro, se olhar para aquele ali, Cordovil, né? Tem uma estrela de Davi, grandona, acesa, azul. Quem já passou ali viu isso? Lá para o lado direito, você olha assim de noite, tem uma estrela de Davi grandona, um negócio assim imenso, aceso lá. Vai ali uma afronta até para o Estado. Quem é que está lá? Bandidos. E muitos deles, até o próprio chefe lá, já foi até presbítero de igreja. Pasme. Está lá. Né? Então Satanás está fazendo uma festa. A nós, Deus deu o dom, Deus nos deu sabedoria, Deus nos dá a sua palavra para nós anunciarmos Jesus a essas pessoas. Orarmos não somente, temos que orar, claro que estamos orando, mas não é só orar.
Tem que ter oração, mas tem que ter também, meu querido, minha querida irmã, ação. Ação é falar. Eu fui falar de Jesus ali, o camarada me maltratou, aquela mulher me distratou, minha vizinha. Vira as costas, como Jesus falou, você vai na casa, a pessoa não te recebe, sacode a poeira e vai para outro lugar. Você entrou naquela cidade, naquela aldeia, naquela época, né? Sacode a poeira e continua tocando barco, falando de Cristo. E nós temos que ter essa palavra, que é a palavra de Deus. Aqui onde nós lemos, né? Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Temos que ter essa palavra guardada na tábua do nosso coração, como diz lá no livro de Provérbios, capítulo 3, quando Deus usa, né, o rei Salomão: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, ata-as ao pescoço, escreva-as na tábua do teu coração. Amém, querido? Curva sua cabeça, querido Deus, Pai Celestial, obrigado mais uma vez pela tua palavra ministrada. Querido Deus, nos ajude a colocarmos em prática o que foi ensinado. Tenha misericórdia de nós se não temos cumprido o teu mandato, se não temos praticado essa verdade como ela é. Nos perdoe e nos ajude, nos dando, ó Deus, uma injeção de ânimo, fortalecendo a nossa fé, renovando as nossas forças, capacitando a cada um de nós, ó Deus, com sabedoria, com intrepidez, com ousadia, para falarmos do teu amor, dessa palavra viva, poderosa e eficaz. Tome em tuas mãos, ó Deus, a todos que aqui estão. Opere na vida da minha irmã, do meu irmão, que adentrou aqui com um problema, com uma dificuldade. Eu oro pelo teu problema, meu irmão. Se for uma situação de enfermidade, tu receba a cura no nome de Jesus. Qualquer outra situação material, emocional, espiritual, que o Senhor haja na sua vida, que o haja de Deus se manifeste em você, que você possa chegar em casa e encontrar o problema resolvido pelo poder do nome de Jesus. Peço isso, meu Deus, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos, amém. Fique de pé. Vamos cantar essa canção, a tua palavra escondi. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, me vestes no sangue
principalmente se nos amarmos uns aos outros. Nisto vos conhecerão se sois meus discípulos, se vos ameis uns aos outros. Se nós praticarmos isso, meus irmãos, as pessoas vão ver o brilho do Senhor em nós. De tanto buscar a face do Senhor, Moisés, quando descia do monte, as pessoas não conseguiam olhar para ele. A presença de Deus na vida daquele homem era algo assim tremendo. Então nós temos que procurar, pelo menos, nos aproximarmos disso e praticarmos essa verdade como está escrito aqui. Amém, querido? Obrigado, Deus. Obrigado por mais um culto, por mais uma palavra ministrada nesses 37 anos que nós fazemos aqui. Leva-nos em paz aos nossos lares, conduza-nos, ó Deus, com a tua paz, proteção, segurança, e que esse dia seja um dia abençoado por ti. Prepare o nosso coração para logo mais recebermos o pastor Marcos Nery. Que todos possam estar aqui, ó Deus, ainda nessa comemoração desses 37 anos. E que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo te abençoe, te guarde e te dê a paz. Amém? Bom dia, bom almoço, que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Não se esqueça que Deus é bom todo tempo.